Senhor querido, Pai poderoso, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Pai. Eis-me aqui, tua serva, pedindo perdão pelos pecados, pelos erros, pelas falhas, pelas lágrimas que tenho rolado nesses últimos tempos, em que mesmo chorando, me sentindo afrontada, açoitada, tenho me alegrado na presença do Senhor, porque sei que quando os ataques vêm de todos os lados, é porque o diabo está desesperado tentando me desestruturar para não enxergar as coisas novas e grandes que o Senhor tem reservado para a minha vida e para a vida daqueles das quais eu intercedo e me alimento da palavra, para entrar em trincheiras e combater contra todos os ataques do mal. Porque o Senhor me separou para o combate e eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo, porque é o Senhor que está à frente da batalha, porque é o Senhor que capacita os seus, porque é o Senhor que nos dá um ânimo novo para seguirmos com as estratégias que o Espírito de Deus coloca dentro de nós. Assim como eu, centenas de milhares de homens e mulheres de Deus estão separados, estão clamando o sangue e o nome de Jesus, porque a chave da vitória é a oração, porque aqueles que creem em Deus se refugiam no eterno. Quando nós nos alimentamos da palavra, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá a paz que o mundo não traz. Hoje, 24 de novembro de 2025, segunda-feira, eis-me aqui, Pai, no meu secreto, no meu quarto de guerra, massacrando o inferno em clamor, porque eu sei que o Senhor está sobre toda a terra, que o Senhor nos possibilita clamar e através dos recursos que a tecnologia nos proporciona, a minha voz ultrapassa as paredes do meu quarto de guerra para alcançar vidas que estão sedentas, necessitadas do socorro do Senhor. Pai, em o nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor esteja inclinando os teus ouvidos para ouvir a voz dos teus filhos, servas e servos espalhados pelo planeta, que o Senhor tem separado como verdadeiros faróis em meio à escuridão deste mundo tenebroso, porque nós temos chamado, temos propósito, porque o Senhor é o Deus em que nada passa desapercebido. Remanto bidicai. Lamantiria Surya Andarai Kamancho Derivan Surya Mandai Kamanasi Silimancho Rekamanaia Delea Sobia. Pai, usa quem tu quiseres para nos favorecer na terra dos viventes. Aproxima pessoas para cumprirmos o propósito do Senhor nesta terra. Porque o inimigo está desesperado, porque ele já sabe que todos os seus planos e projetos estão fracassados, estão fadados à destruição, porque o Senhor é o Deus que destrói todas as armadilhas, é o Senhor que destrói todo o intento do maligno, porque o Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. É o Espírito Santo que nos movimenta nesta terra para seguirmos a vontade do nosso Deus. Aqui, num dia chamado hoje, quantos de nós desistiu de sonhos e projetos
do Senhor colocados em nossos corações, por conta de afronta, por conta de dedos de acusação, por conta de calúnias, injúrias, injustiças, ingratidões. Mas o Senhor tem mostrado que nos últimos tempos grandes coisas irão acontecer. Que até o dia 31 de dezembro de 2025, às 23h59, o Senhor se manifestará de uma maneira poderosa para separar os servos do Senhor, para separar os vencedores, para serem galardoados por Deus, porque através de vidas separadas ao altar em missão, seremos abençoados e abençoadores de vidas. Jó 42:2 diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos e projetos poderão ser frustrados, e nós cremos na palavra do Senhor. Sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Senhor, eis-me aqui, no momento mais importante do meu dia, que é quando não tenho a minha atenção dividida com homens, mulheres, família. É o tempo que eu me reservo para falar com o Senhor, para me calar e ouvir as tuas respostas. Pai, tu és fiel. Não nos permita temermos ao mundo, Pai, porque quando estamos cheios do teu Santo Espírito, nós conseguimos discernir aquilo que o Senhor quer que entendamos, bem como os ataques do inimigo, tentando nos destruir, tentando nos desesperar. Ribai, que me entoladarai sai. Camanturiria Síria. Jesus, tu és o bom pastor. Senhor, tu és o Pai perfeito. Tu és o Deus poderoso, que com teu poder nos faz incendiar em fé. Uma fé inabalável naquele que não dorme, aquele que jamais perdeu e jamais perderá uma batalha. Tu és o Pai que nos livra de todo o mal. Tu és o Pai que nos sustenta, que nos protege. Tu és o Deus fiel que nos faz alcançar a terra prometida, que é a terra que emana leite e mel. Senhor, em o nome de Jesus eu peço, enche-nos, Senhor, do teu poder. Coloque em nós, Senhor, a tua sabedoria. Coloque em nós, Senhor, a força que vem de ti, Pai, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso escudo, porque tu és o nosso baluarte, e em ti confiamos, Senhor. Pai, em teu nome, eu repreendo nesta madrugada todo o ataque do maligno, toda arma forjada de Satanás está sendo repreendida agora em o nome de Jesus, porque eu creio no poder de Deus. Não há armadilha, não há oração contrária, não há obras de ocultismo, não há pessoas que se façam de amigos que serão poupados das brasas vivas do altar do Senhor sobre cada um. Porque Deus é fiel, porque é o Senhor que derrota exércitos poderosíssimos, porque o Senhor é fiel e poderoso, e contra o Senhor não há aquele que seja vencedor, porque o nosso Deus é o Senhor que nos esconde no oculto do pavilhão do Senhor. É o Senhor que nos esconde debaixo das tuas asas, e assim estamos seguros, porque o Senhor é um Deus que prepara o caminho. É o Senhor que em terras áridas nos faz bebermos águas limpas. Rematobidiaçá.
Riria, somanduque me assúbias. Pai, em o nome de Jesus, é o Senhor que faz jorrar fontes no deserto, como os rios que correm por terras secas, para dar de beber ao teu povo escolhido. Ribadunadaracei. Oh, Jesus querido, esse é o povo que tu criaste, Pai. Esse é o povo que tu criaste, Senhor, para que dessemos louvores em teu nome. Pai, encha-nos, Senhor, do novo de ti. Encha-nos, Senhor, das tuas palavras de vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, a palavra que está em Isaías 43, a partir do versículo 18, diz: mas agora o Senhor Deus diz ao povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês verão: prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Senhor querido, traga do reino espiritual ao físico agora, Pai, tudo aquilo que estava retido. Que o Senhor esteja nos dando fome e sede da tua palavra, que cumpramos o teu propósito na terra, para massacrar, neutralizar o inimigo das nossas almas. Porque eu agora repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que tem feito sofrimento, vergonha, tristeza, solidão, amargura, ódio, perfídia. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Stay demancho dalaraciri. Senhor querido, Pai de poder, manifesta, Senhor, a tua glória e nos alcance com a tua graça. E que nós tenhamos os nossos dons, Senhor, aperfeiçoados. Que o Senhor possa falar conosco nos sonhos. Que o Senhor possa tocar em nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. E que nós entendamos que uma vida de propósito precisa de renúncia, precisa de sacrifício, precisa de busca, obediência, santidade. Ribastirianai de rei. Senhor, quantos têm dormido, quantas pessoas, quantos têm se amontoado, cruzando os braços para o Senhor. Oh Deus, movimenta nos quatro cantos desta terra o seu poder, a ponto de fazer com que o teu povo acorde deste sono, acorde deste sono profundo. Ah, mestre, tu és um Deus soberano, Pai. Oh Senhor querido, dê ao teu povo a fome e a sede da tua palavra, porque muitos não estão percebendo que estão se valendo de bens, network, dinheiro, fama, quando verdadeiramente deveriam ter as premissas para o Senhor. Porque se para nós que somos cristãos, que cremos em Jesus, está difícil, imagine para aqueles que não creem no Senhor, será impossível. O Senhor nos permite passarmos pelo vale para sermos aperfeiçoados, para reconhecermos o nosso Deus, para nos alimentarmos da palavra e mesmo em meio a tribulações, levantes, ainda
somos inspiração para muitos. Eu sei que alguns têm sido julgadores da vida alheia, achando que a aparência, um sorriso, pessoas amáveis, pessoas que têm chamado, não passam por dificuldades, desprezo, calúnias, inverdades, acusações. Mas até nesses momentos difíceis, o Senhor aprimora em nós um caráter aprovado, porque passamos pela forja e ela não é fácil. Mas quando nós olhamos para o alto e sabemos que é o Senhor que apara as arestas das nossas vidas, nós entendemos que sempre podemos melhorar. Porque não queremos ser arrogantes, não queremos ser prepotentes, porque a arrogância precede a ruína. Senhor, assim muitos se perdem por acharem o eu, quando nós sabemos que apenas existe o grande eu sou, o eterno Salvador, Deus. Em o nome de Jesus, nesta madrugada, eu agradeço pelo privilégio de ouvir o Senhor, quando estou de joelhos e clamo por respostas. Pai, eu sei que tu me tem me ensinado, eu sei que o Senhor está me preparando, mas eu não tenho parado, eu tenho avançado, porque eu quero te dar orgulho, Pai. Mesmo quando me sinto solitária diante de tantas situações, é o Senhor que me pega pela mão, é o Senhor que diz: filha, segue adiante, sou eu que estou permitindo para que tu cresças, para que na tua dificuldade tu possa gerar testemunhos para ter autoridade, para receber patente elevada a Rabastri. E assim eu tenho seguido. Quem com lágrimas semeia, com júbilo colherá seus feixes vitoriosos. E eu creio no Senhor. Amai dissiri, calamancho diria sóvias. Rigai mandassorineanda, digasi simanturia narai. Pai, libera do alto dos céus a capacitação necessária aos teus filhos espalhados pelo mundo, para seguirem ao Senhor com maestria, intrepidez, ousadia e valentia. Rigamandai desai, que mindi de súrias, samai de galamancho darácias. Ah, Senhor querido, Deus poderoso, tu tens se agradado de tantos nesse planeta, mas tu também está esperando alguns acordarem do sono profundo. Ria Shuriandarai, Kamanduli Dereaçoumias, Simintia sai. Pai, acorda o teu povo do sono profundo, para que te busquem, Senhor, enquanto há tempo. Ribai, Calamancho, Riba Shurianda, Suriandarai. Pai, dá um tempo novo aos teus filhos, faz cessar o choro, faz cessar o sofrimento. Amandai destalabadarai esse. Oh Senhor, libera do alto dos céus a unção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque tu és o nosso pastor e nada há de nos faltar. Arredecine manturi de cantarai. Que essa semana grandes coisas aconteçam, que o inimigo das nossas almas seja confundido, envergonhado e destruído, porque o nosso Deus é o Deus que está à frente da batalha como o nosso grande comandante, e nós, como verdadeiros soldados valentes, estamos preparados para o combate. Lamai de Síria andarai quentemassuria.
Senhor, nos dá novas estratégias, trocas as nossas armaduras abatidas, enferrujadas, cortadas, amassadas, sem brilho, por uma armadura ribassori andarai de rácia, uma armadura, Senhor, diferenciada, porque o Senhor nos dá um tempo novo, porque o Senhor tem, Senhor, colocado em nós um anseio da palavra, porque aqueles que são conhecedores da palavra não são enganados por homens e mulheres, fariseus, gadarenos, portadores da palavra para deturpar e trazer destruição, enganação e mentira ao povo que desconhece a verdade. Mas o Senhor é um Deus que dará um basta nesta situação, porque o Senhor é um Deus que tem o Brasil protegido pelo Senhor, tem o planeta, o globo terrestre sobre a sua mão. Senhor, toca, Senhor, nos teus servos, portadores da palavra, ministros de louvores. Toca, Senhor, nos teus filhos, Samaduri Deria na Síria. Toca, Senhor, de uma maneira especial, liberando do alto dos céus a unção diferenciada, para que nos próximos dias possam testemunhar as grandes feitos, as grandes vitórias que o Senhor tem separado. Porque como profeta do Senhor eu declaro que o Senhor está quebrando grilhões e correntes, porque o Senhor está aprimorando em nós um tempo novo, porque o Senhor está usando os teus filhos como verdadeiros faróis em meio à escuridão. E mesmo que muitos pensem que você é qualquer um, que você não tem valor, que você não é visto e não merece nada. Tu és Rei que me endeleste. Tu és amada e amado do Senhor. Tens promessas, tens sonhos que já estavam mortos, mas nesta madrugada o Senhor dá um tempo diferente e traz nesses sonhos que estavam mortos um sonho alinhado com os sonhos do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus especialista em milagres. Aqueles que estão doentes recebem o toque do Senhor em cura. Aqueles que estão desenganados pela medicina, o nosso médico dos médicos é capaz de dar notícias em milagres. Porque ao nosso Deus não há barreiras, dificuldades ou impossíveis. Para aqueles que têm sonhos impossíveis, o Senhor usará quem Ele quiser para favorecer os teus filhos. Porque os preferidos do Senhor, como menina dos olhos de Deus, estão sendo galardoados com vitórias nesta madrugada. Porque algo está acontecendo neste dia chamado hoje, como a escrita de um capítulo novo, de um livro da vida, que está sendo escrito pelas mãos do Senhor. Que no clamor da madrugada de hoje, fique registrado esse tempo novo, para que o Senhor possa se revelar de uma maneira poderosa, para que o Senhor possa usar quem Ele quiser para nos favorecer, para que os nossos testemunhos edifiquem outras vidas e o nome do Senhor possa ser exaltado por onde eu e você passarmos. Eu declaro uma semana de boas novas, de ótimas notícias, de propósitos alinhados com Deus, de pessoas fazendo conexões para que a obra do Senhor seja cumprida com maestria, com zelo, com respeito, com amor, com disciplina, com o favor do Senhor sobre nós. Eu declaro testemunhos a serem dados para que Deus possa ser exaltado através da minha vida e a sua. Eu declaro vitórias,
Eu declaro força, intrepidez, ousadia, valentia. Eu declaro vitórias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.